temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, veja bem, ela é letras, ela é formada de letras aqui escritas, mas ela é de tal poder que ela se move dentro de nós e nos dá vida. Então não é simplesmente letras escritas, ela tem vida. Então eu trouxe assim para a nossa meditação Isaías 55, do 10 ao 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então veja bem, a palavra de Deus, ela está viva. Aí tem aqui um estudo a respeito da palavra de Deus, onde fala a natureza da palavra de Deus, fala a inspiração, fala da inspiração e a autoridade das Escrituras, e fala do poder da palavra, e fala sobre nossa atitude ante a palavra de Deus. E eu quero falar sobre esses dois últimos esses dois últimos ensinam, o poder da palavra de Deus e a nossa atitude ante a palavra de Deus. E diz assim: a palavra de Deus permanece firme nos céus. Escute bem, isso está escrito no Salmo 119, no verso 89. Eu até marquei algumas partes, mas o tempo está correndo. Mas mesmo assim, eu vou ler esse 119 e o verso 89, que diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Para sempre, a tua palavra, ó Senhor, permanece no céu. Isaías 40 e o verso 8, eu também quero ler. Não vai dar para ler tudo, mas alguma coisa eu vou ler, como falei. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então veja bem, amados, a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Então, não é, porém, estática. A palavra de Deus, ela é dinâmica e poderosa, conforme Hebreus 4 e 12. Essa aqui, então, fala mais fundo ao nosso coração. Hebreus 4. Veja bem, irmãos, o poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Gente, Aleluias. Um certo dia, uma irmã, ela me procurou e ela pediu para mim que eu tirasse uma palavra para ela. E eu me senti assim muito incomodada
incomodada com esse tirar a palavra. Não gostava muito desse negócio de tirar a palavra. Porque muitas das vezes vem uma palavra, você fecha a Bíblia, abre a palavra, e você às vezes não entende o que está escrito. Aí você fala o que para a pessoa, né? E eu era assim, não gostava muito e nem gostava também de pedir. Mas eu conheço muitos irmãos que gostam de buscar alguém e pedir palavra, né? E a irmã ligou para mim e disse: vou aí, irmã Matilde, para lhe pedir uma palavra, para a irmã tirar uma palavra para mim. Eu falei: meu Deus, o negócio é sério. Aí fui orar. Falei: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe a minha fé, até que ponto ela é. E o Senhor sabe que eu sou muito confusa com esse negócio de tirar a palavra. Eu abro a Bíblia e peço a palavra de Deus para mim. Eu peço para mim. E nunca fiquei confundida. Sempre no que eu pedi para Deus falar comigo, Deus me falou. Deus me falou me consolando. Deus me falou me exortando, me corrigindo. E eu fui falar com o Senhor a respeito da petição da irmã. E quando abri a palavra para que o Senhor falasse comigo, saiu exatamente essa palavra que eu li de Hebreus, que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é apta, sabe? Foi aí que eu me peguei a palavra. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu falei: tá certo. Quando a irmã chegou, eu falei: olha, é o seguinte, eu não gosto muito desse negócio de abrir palavra não, de pedir palavra não. Mas o Senhor disse que onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. E eu confio na palavra do Senhor, que Ele está aqui conosco. E como o Senhor me deu aqui uma clareza que a palavra, ela está preparada, essa palavra de Deus, ela está preparada, apta, significa preparada, pronta, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. E mais, e chega, né, a divisa da nossa alma e do espírito e das juntas e medulas. A palavra de Deus, ela alcança todo o nosso ser. Aí oremos junto, eu e a irmã, porque eu acreditei que onde estivesse 2 reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor estaria, e abri a palavra para a irmã. E a irmã disse: mais uma vez o Senhor confirma o que o Senhor já falou a outros, e eu vou em paz, porque a palavra de Deus falou ao meu coração. E desse dia para cá, eu fiquei conformada com a fé, com esta fé de vários irmãos, de abrir a Bíblia para pedir a palavra. Nos tempos antigos, pessoas procuravam os como diz, videntes, e eu procurava entendidos que tinham comunhão com Deus, como diz, profetas, para que falassem a eles. A gente vê até Josafá falando: crê em Deus, crede também nos seus profetas. E então eu acredito que ao abrirmos a palavra de Deus com temor a Deus, considerando que Deus vai falar ao seu coração, Deus falará ao seu coração. Mas é como diz, Deus diz sim, Deus diz não, e Deus diz espera. E muitas das vezes Deus fica em silêncio, trabalha em silêncio, e nós temos que nos conformar com a resposta que vem. Então, amados, o que eu quero comentar hoje aqui com os irmãos é a respeito da grandeza da palavra de Deus.
E que é preciso nós considerarmos o poder dessa palavra, para em tempo algum nós deixarmos de examiná-la. Porque, como está escrito, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, ela é a bússola que nos orienta, que nos dá orientação no nosso viver aqui na terra. Então, prosseguindo, ela é dinâmica e poderosa, pois realiza grandes coisas, conforme Isaías 55 e o verso 11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia! Esse é o poder dessa palavra escrita. A palavra de Deus, ela foi enviada a nós. Glória a Deus. É ela que nos direciona aqui nessa nossa vida, nessa nossa existência. Então, para nós vivermos uma vida conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, é preciso nós estarmos examinando esta palavra. É preciso nós estarmos estudando, procurando conhecer a palavra do Senhor, os ensinos de Deus para nós. A palavra de Deus é criadora. Segundo a narrativa da criação, as coisas vieram a existir à medida que Deus falava a sua palavra. Quando Deus soltava a palavra e dizia haja, acontecia. Haja luz, houve luz. Quando o Senhor soltou a palavra para que se formasse, para que surgisse a porção seca, assim aconteceu. E foi feita a terra, né? A terra surgiu. Então, pela palavra. É por isso que a irmã Valdiceia, ela lembrou do ensino dessa semana, para que soltássemos a palavra, né? A palavra profética. Então, Jesus disse assim, ó, se vocês disseram ao monte, Jesus está falando o quê? Se você soltar a palavra, né, profética ao monte, ele vai se mudar. Então, é a sua confiança no ensino do Senhor. Então, eu também passei a acreditar mais. Quando nós chegamos à casa do Senhor, nós estamos recebendo instruções de como vivermos uma vida de vitória. Glória a Deus. Então, o que aprendemos a semana passada? Profetizarmos ao nosso monte, à situação, profetizarmos bênçãos para a nossa casa, profetizarmos libertação aos cativos, estarmos soltando a palavra profética. Se acreditarmos, a palavra, ela tem poder. Amém. Então, em nome de Jesus, o Senhor disse, em meu nome. Glória a Deus. Por que em meu nome? Porque é em nome do Senhor, e é se nós acreditarmos nessa ordem do Senhor para nós. Então nós vamos fazer as maravilhas de Deus, porque cremos no que Ele ensinou e usamos o nome dEle para falarmos as situações que nos cercam. E então, pelo poder da palavra, nós também vamos ver nossa casa transformada, pessoas transformadas, bênçãos nas nossas vidas. Nós cremos, meu Senhor. Amém? Aleluia. Guarde a palavra em nome de Jesus, porque é a palavra de Deus. Creio na tua palavra. A palavra de Deus é criadora. Segundo a narrativa da criação, as coisas vieram a existir
à medida que Deus falava a sua palavra. Conforme Gênesis, tal fato é resumido pelo salmista: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Salmo 33 e o verso 6. E pelo escritor aos Hebreus, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Hebreus 11:3 e 2 Pedro 3:5. De conformidade com João, a palavra de Deus, a palavra que Deus usou para criar todas as coisas, foi Jesus Cristo. João 1, do verso 1 ao 3. É interessante, viu? João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso está falando de Jesus Cristo. Glória a Deus. De conformidade com João, isso. Todas as coisas foram feitas por Cristo. A palavra de Deus sustenta a criação. Nas palavras do escritor aos Hebreus, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. Hebreus 1:3. Assim como a palavra criadora, essa palavra relaciona-se com Jesus Cristo, segundo Paulo insiste. Todas as coisas subsistem por ele, Jesus. A palavra de Deus tem o poder de outorgar vida nova. Aleluia. Por isso que eu comentei pela manhã, ao chegarmos aqui, muitas das vezes, meu Deus, com a nossa fé assim, tão chacoalhada pelas circunstâncias, pela situação na vida, pelas lutas, as adversidades, as pelejas, vemos aqui, recebemos a palavra de Deus. Aí o que acontece? Eu disse assim: vou sair daqui renovada. Não é isso? Por quê? Porque eu vinha me lamentando da minha fraqueza. Meu Deus, que fraqueza, que cansaço, meu Senhor. A gente vai à casa do Senhor. Eu dizia assim: eu vou, meu Deus, porque, meu Deus, eu vou buscar o Senhor, vou prestar culto ao Senhor. Aí quando e assim como que envergonhada. Por quê? Porque Deus é poder, Deus é grande, Deus é um Pai cuidadoso. E eu ali naquela lamentação, daquele cansaço, é como quem aquela fala assim para mim, minha filha diz assim para mim: mãe, também você não quer se conscientizar que já passou dos 50? Ai, Jesus! Mas é tanto enfado que a gente só quer ficar deitado. Principalmente no domingo pela manhã, que a gente já tem na mente que é dia do descanso, né? Aí eu vim aí na minha lamentação. Mas quando chego aqui, conforme o estudo, e o meu pensamento foi até onde o Senhor diz assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aí eu disse assim: já vou voltar para casa renovada. A canseira já foi embora, já recebi novo ânimo. E é assim, irmãos, por quê? Porque a palavra de Deus é poder. Pedro testifica que nascemos de novo pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. É por essa razão que o próprio Jesus é chamado o verbo da vida. A palavra de Deus também libera graça, poder e revelação, por meio dos quais os crentes crescem na fé e na sua dedicação a Jesus Cristo. Isaías emprega um expressivo quadro verbal: assim como a água
como a água proveniente do céu faz coisas crescerem, assim a palavra que sai da boca de Deus nos leva a crescer espiritualmente. Assim como a água, sabe, desce do céu, assim como a água proveniente do céu faz a vegetação crescer, assim a palavra que sai da boca de Deus nos leva a crescer espiritualmente. Pedro ecoa o mesmo pensamento ao escrever que, ao bebermos do leite puro da palavra de Deus, crescemos em nossa salvação. 1 Pedro 2:2. A palavra de Deus é a arma que o Senhor nos proveu para lutarmos contra Satanás, conforme Efésios 6:17. Jesus derrotou Satanás, pois fazia uso da palavra de Deus. Está escrito, isto é, consta com a palavra infalível de Deus. Há poucos dias, alguém aqui trouxe essa mesma meditação, esse mesmo comentário a respeito da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é assim: Deus deu a sua palavra. Eu saí com isso no meu coração, porque a pessoa esclareceu assim, ele trouxe assim a visão dele. Deus, assim como o homem, ele diz assim: olha, eu dou a minha palavra para você. Aí você faz o negócio acreditando na palavra que aquela pessoa lhe deu. Você diz: eu fiz negócio sim. Por quê? Porque a palavra, ele deu a palavra dele. Assim Deus fez conosco. Ele nos deu a sua palavra. Glória a Deus. E a palavra de Deus é poder. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Está escrito. Então aqui, ó irmãos, está escrito. Aleluia. Finalmente, a palavra de Deus tem o poder de nos julgar. Os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento frequentemente pronunciavam palavras de juízo recebidas do Senhor. O próprio Jesus assegurou que a sua palavra condenará os que o rejeitarem, conforme João 12:48. Essa eu quero ler. Essa é forte. João 12:48. Vamos ver. Esse eu não marquei, então vai tomar mais um tempinho, mas como eu gostei. João 12:48. Que diz o Senhor: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Está entendendo, irmãos? Então a palavra, essa palavra, ela é a palavra que salva e é a palavra que condena, porque ela ficou escrita. O que está escrito a respeito da condenação? Aquilo que o Senhor Jesus, ele falou, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Por quê? Porque Jesus Cristo veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Nós estávamos perdidos, condenados ao inferno. Porém Deus amou o mundo de tal maneira que enviou
enviou salvação para nós, infelizes pecadores. Essa salvação veio a nós através de Jesus Cristo, somente através de Jesus Cristo, porque está escrito que nenhum outro nome há debaixo dos céus dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Só através de Jesus Cristo é que podemos ser salvos. Então veja bem, o próprio Jesus assegurou que a sua palavra condenará os que o rejeitarem. E o autor aos Hebreus escreve que a poderosa palavra de Deus julga os pensamentos e intenções do coração. Foi o que eu acabei de ler em Hebreus 4:12. Noutras palavras, os que optam por desconsiderar a palavra de Deus acabarão por experimentá-la como palavra de condenação. Isso é sério. Porque a palavra de Deus, ela está sendo pregada através do rádio, televisão, pessoas tão simples como eu. Vamos às ruas, entregamos folhetes, as pessoas pegam, uns lê, considera, amém. Outros pegam, olha na nossa cara, rasga. Ouvi contar de um testemunho de uma pessoa que chegou num carro, colocou o folhete lá dentro do carro. O dono viu, foi lá, pegou a pessoa pelo braço e fez ela tirar o folhete de dentro do carro. Se ele, irmãos, não procurar conhecer a salvação aqui, essa palavra vai condená-lo no dia do juízo. Então é muito bom as pessoas que têm um coração quebrantado, são simples, sabe? Ouvem a palavra, ficam atentos, sabe? Meditam. Se não gostarem, ficam calados, não ficam ali, sabe? Tomando vez, falando, como é que diz? Blasfemando, né? Contra a palavra. Ouve. Vai embora, às vezes não gostou, porque a palavra de Deus é isso. Ela vem trazendo consolação, salvação, exortação, correção e julgamento. Ela vai julgar no dia final. Então, vem aí a nossa atitude perante a palavra de Deus. A Bíblia escreve em linguagem clara e inconfundível como devemos proceder quanto à palavra de Deus em suas diferentes expressões. Devemos ensinar por ouvi-la e procurar compreendê-la. Devemos ansiar. Devemos ter desejo de ouvir